Temos muitas... Você ficou também, Gustavo, você participou de várias manifestações ali, desse ano, né? Várias manifestações ali da direita. E as manifestações? O ano que vem, o eleitor de direita, ele pode esperar mais manifestações? Por que as manifestações deram uma cessada? As pautas, a prioridade, obviamente, é a anistia. Podemos esperar mais manifestações? Eu acho que no período eleitoral o calor volta, né? Aquela temperatura sobe e as manifestações acontecem mais no foco regional para eleger aquelas determinadas pessoas do estado. Então vai ter manifestação para um governador X, o governador Y, vai ter para deputados federais, para senadores. Eu acredito que vai subir um calor, uma temperatura para a gente voltar a fazer manifestações para o nosso candidato. Assim, a gente não perde as esperanças, continuamos na luta para que seja Bolsonaro, porque eu acho que o que está acontecendo é um absurdo. O fato do presidente Bolsonaro não poder ser candidato, tudo que eles inventaram, assim, não dá nem para começar a elaborar sobre tudo isso, porque eu sei que o programa é curto e não dá tempo. Mas a gente não pode aceitar, a gente não pode baixar a cabeça e falar assim, não, realmente não vai ter como ser o Bolsonaro, não, vamos começar a ver que não existe isso. Não tem como, uma eleição sem o Bolsonaro para mim é golpe. Isso é uma percepção que muita gente tem. Nós vamos continuar trabalhando por isso. A não ser que ele fale, olha, então tá, eu vou indicar tal pessoa, eu vou indicar, sei lá, e tem a lista, o leque de opções tá aí, né? Mas ele vai indicar X ou Y, aí sim nós vamos trabalhar por essa pessoa. Mas a manifestação não só vai ser em prol desse candidato, mas ela vai acontecer também porque ninguém aguenta mais o que o governo tá fazendo com o Brasil, cara. Bicho, aqui no Brás, por exemplo, eu recebo vídeos direto hoje, acho que foi ontem, né? Nós estamos naquele período de final do ano, onde as pessoas já recebem um salário, elas já vão fazer uma comprinha extra logo de cara, porque tá vindo o 13º no final do mês, certo? O Brás vazio. 10 horas da manhã ontem, as ruas aqui completamente vazias. Eu acho que aqui que fica o maior shopping de eletrônicos, fica ali no Brás também, eu não lembro o nome dele, e a pessoa filmando ontem, fazendo uma live, mostrando completamente vazia. Isso está acontecendo em todos os cantos do Brasil. Então, assim, a gente está numa situação onde o brasileiro não só tá indignado com o que estão fazendo com a direita, mas até aquele centrão tá puto do jeito que a economia tá. Então vai ter, eu acho que uma congruência aí de mobilizações, tanto dessas pessoas que estão insatisfeitas com a economia, com a criminalidade, que agora de repente o povo acordou que o Brasil é um narco-estado e 25% da população vive debaixo do comando de um fuzil, de um vagabundo do PCC ou de uma vítima do usuário. E vai ter também a junção com essas pessoas que querem essa mudança e vão escolher o nome. Então eu acho que vai ter uma explosão no ano que vem. Para responder a sua pergunta rapidamente, eu acho que vai ter uma explosão no ano que vem. As pessoas vão para as ruas, né? E aí vai ser muito difícil o STF mandar prender todo mundo. A pauta agora é segurança pública. Sempre foi uma pauta da direita. E isso daí enfraqueceu muito o governo. A gente está vendo o que aconteceu isso. O que você acha do Castro também, que ele aumentou a popularidade e possivelmente, não sei se vão ou não, caçar ele? O que você acha que vai acontecer? Eu acho que mais governadores tinham que seguir esse exemplo, né? Primeiro ele passou uma mensagem. A população está de saco cheio das coisas do jeito que a situação está no Brasil. Ninguém aguenta mais, gente. Gente, fala-se em soberania. Certo. O Brasil não pode se dizer soberano se tem 25% do nosso território onde o Estado não entra, onde o policial não entra, onde o oficial de justiça não entra, onde uma ambulância não tem coragem de entrar. Um cara de iFood não entra. 25%. E está só crescendo. Territórios. Né? Do território. Está só crescendo. A gente viu no Ceará agora. Como é que você fala que o Brasil é soberano, sendo que chega lá o Comando Vermelho e expulsa uma cidade inteira? Tira o cara de casa, da casa dele. De casa. Olha, sai de sua casa, senão você vai morrer. E a cidade... O André Fernandes acabou de publicar um outro vídeo agora. Uma cidade inteira tendo que ser deslocada por conta de um grupo armado. Um grupo terrorista. Isso é terrorismo, gente. Já evoluiu acima de crime organizado, de facção criminosa há muito tempo. É por isso que o PT está desesperado para tentar barrar esse projeto de lei, que o Nicolas está relatando na Comissão de Justiça, o Derrite vai relatar no plenário, que é para equiparar esse pessoal ao grupo terrorista, porque eles são terroristas. Eles fazem exatamente o que o Hamas faz. Inclusive, tem gente da esquerda que fala que o Hamas não é um grupo terrorista. Que não fez nada daqui. Não, o Hamas é um grupo político. Sim, eu vi que lá. tem um braço... um braço armado. Um braço armado. É a mesma coisa. Essas mesmas pessoas que falam que o Hamas é um grupo político, tá falando que essas facções criminosas não são um grupo terrorista. Porque o terrorismo precisa de um viés ideológico. O que é mais ideologia do que esse pessoal tá fazendo? Perfeito. Gente, onde eles existem, você não pode ter candidato de direita. Onde eles dominam, você não pode ter... Na época lá, quem colocasse o cartaz do Bolsonaro morria. Loucura. Era chicoteado. Vocês se lembram disso? Sim. Diálogos cabulosos é com o PT. E uma coisa interessante nessas pesquisas recentes, uma pergunta lá que fala das consequências, se acha que essas pessoas vão pagar, se elas vão ser punidas. 80%, posso ser 80 ou 82, tá? Da população brasileira acha que esse pessoal das facções criminosas não vão ser condenados, eles não vão ser responsabilizados. Sabe por quê? Porque eles elegem deputados.
Olha que loucura! Peraí, 80%... do Rio de Janeiro, essa pesquisa. 80% do povo do Rio de Janeiro acha que esse pessoal, que eles nunca vão deixar eles nunca vão ser condenados, eles nunca vão ser presos, porque eles elegem deputados. Peraí, então quer dizer que nós temos aí deputados que foram eleitos por grupos terroristas? Quem que são essas pessoas? É só buscar na internet. Quem é aí deputado que tira foto com dama do tráfico, algum deputado que tira foto aí com algum traficante, ou que paga viagem para traficante em Brasília. Quem são esses deputados? Que são essas pessoas que eu acho que deveriam responder. Aí tem a CPI do crime agora no Senado. Sim, palanque. Beleza. CPI do crime, o PT não teve uma assinatura para investigar o crime organizado. Nenhuma. Nada. Aí, de repente, quem que se torna presidente da CPI do crime? Um petista. É lógico. Que legal. Puta que pariu, desculpa. É lógico. Mas você acha que o Mota vai absurdo, pautar o projeto da lei antifacção e terrorismo mesmo ou não? Como estão noticiando Eu participei dessa articulação desde o início. Eu vou te contar como é que foi. Vocês se lembram aí quando saiu aquela questão do carbono, das think techs, que é aquela operação certo. que não foi da Polícia Federal. O governo gastou 500 milhões de reais em impulsionamento para falar que foram eles que coordenaram aquela operação carbono lá. Sim. Sendo que foi daqui de São Paulo. Sim. Foi daqui que saiu aquilo lá. Então agora eles estão querendo falar que foram deles, né? E aí surgiu aquela questão das fintechs, e aí a esquerda já saiu pra cima do Nicolas. Olha só, o Nicolas trabalhou pelo comando, não sei o quê, por causa do Pix, tal, certo? E ficaram batendo nele 2 dias. Aí um dia eu liguei pro Nicolas e falei, Nicolas, tem que reagir, cara. Isso aí é o que tá acontecendo, um absurdo. Aí eu sugeri pra ele, faz o seguinte, Nicolas, vamos mostrar pra ele que o que eles estão falando é besteira, vamos colocar eles numa sinuca de bico, pega essa do Danilo Forte, esse projeto de lei do Danilo Forte, que equipara a facção criminosa a grupo terrorista, e relata ela. Faz isso, liga pro Mota. Ele ligou pro Mota, o Mota, beleza, cara, é sua. Passou a relatoria para ele. E aí ele tá lá relatando. Ele tá no CCJ, vai ser aprovada. Olá. Vai ser aprovada. O Hugo Mota já garantiu que não vai barrar. O governo, obviamente, mas isso foi antes do governo chegar com a máquina. Tá. Chegar com a emenda, chegar com intimidação. Mas o Hugo Mota nos deu a palavra que ele vai relatar, que vai pro plenário. Já foi aprovada a urgência, se não me engano, CCJ. É notícia de hoje isso aí, falando que ele vai pautar. E aí vai relatar. Agora o governo tá querendo fazer o quê? Ele tá querendo vir com um band-aid no tiro-a-bala. Não, nós vamos colocar aí a PEC da segurança, que é um absurdo, é a centralização de toda a segurança pública na mão do Lewandowski e do Lula. Que é a polícia bolivariana. É isso que ele quer. É isso aí. É a polícia bolivariana. E depois a PL companheiros que reduz a pena para faccionado. Exatamente. A resposta do Lula é o quê? Deixa eu centralizar tudo e vamos diminuir a pena do faccionado que vai lutar contra o crime. Vamos falar que a gente vai lutar agora, e não é nada, só diminui. o Gustavo, você não acha que eu acho que o grande problema hoje no Brasil, são tantos. O povo não acredita mais em nada, cara. Esse é que é o negócio. Porque o político, ele vende, a gente vê que ele vende uma esperança. Não, o Brasil vai mudar, nós vamos mudar, vai não sei o quê. Agora é a hora. Mas você vê que hoje o cara acredita na família dele e só. É a família do cara e só. Não acredita mais em político, não acredita. Agora a polícia fez esse negócio aí, você vê que até que foi lá com os bandidos, né? O cara deu uma levantada pro BOPE, para essa coisa toda, porque tá vendo uma ação. Porque a gente sempre vê a impunidade, a gente sempre vê termina em pizza, a gente sempre viu a Lava Jato voltar para trás, a gente não acredita mais em nada. Isso é um grande problema no país, né? Emílio, você tá falando... sabe, é complicado, tenho dias que eu acordo e falo, cara, o que eu tô fazendo? Eu vou colocar terno, vou viajar, ficar longe da minha família, no meio daquele povo, e vai dar em nada, só vai me dar mais processo. E quanto mais eu falar, é mais provável a Polícia Federal voltar na minha casa, porque eles já foram uma vez, Amanda Alexandre de Moraes. E eu penso isso direto, mas não sei, você tem filho? Tenho. Eu também tenho filho. Eu vou fazer o quê? Vou desistir. Não, vou fazer mais, eu vou sentar no meio fio, então vou cruzar os dedos. Não tem como. Como pai, como adulto, a gente tem uma obrigação que a gente tem que fazer, mesmo que você acredite que não vai dar certo. Você faz o certo, não porque vai dar certo. Você faz o certo porque é o certo de se fazer. Então assim, eu entreguei minha vida, e eu vou falar assim, a gente vai ter um grupo hoje lá em Brasília, que vocês podem ter orgulho. Tem um grupo assim que entrega a vida deles para isso, sabendo das consequências, tá? Tem pessoas ali, deputados, que eles não recebem praticamente nada do salário, porque o salário vai tudo para defender os processos que o PT coloca contra eles. Se fosse por questão financeira, tinha que fugir daquilo ali o mais rápido possível. Meu salário é tudo para pagar. Quantos processos você tem? 86. No STF, acho que tem... É porque tem muito... Mas é tudo em rede social? Tudo em rede social? Tem, a maioria. A maioria pelo que eu falo. Pra falar a verdade, quase todos são porque eu falei alguma coisa e alguém ficou ofendido aí e acha que eu tenho que ser preso. Por exemplo, tinha um processo agora que um senador de Goiás, um senador, eu chamei ele de vagabundo.
no dia 1º de fevereiro de 2023, porque ele votou no Pacheco, um senador de Goiás, que eu tinha votado nele, né? Ele falou que eu ter chamado ele de vagabundo foi uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, e o processo caiu na mão do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ia me dar 8 anos, porque eu chamei um senador de vagabundo. E a Câmara dos Deputados viu que o que estava acontecendo era um absurdo, e a gente sustou isso. Foi o segundo caso de uma sustação de uma ação penal, né, onde os deputados viram, isso é um absurdo, não tem como levar isso adiante. Então, assim, a maioria pelo que eu falei. Agora, voltando ao que você tinha falado. Mesmo sem esperança, a gente tem que continuar na luta. Porque a gente tem que entregar o mundo melhor para os nossos filhos. Isso aqui não é da boca para fora. Isso que eu estou fazendo é um sacrifício. Eu não gosto de ser deputado federal, eu não gosto de ser político, eu gosto de dar aula de inglês. Minha vida inteira, 25 anos, eu sou professor, tinha minha escolinha, tá? Eu ia lá, dava minhas aulas, almoçava com os meus filhos, levava para a escola, voltava. 9 horas eu estava em casa com a minha família. Mas aí, quando eu vi que está acontecendo com o Brasil, quando eu vi que tentaram doutrinar meus filhos, né, o Gabriel e Maria Fernanda, quando tentaram colocar eles contra Deus, contra Jesus, a favor do aborto, a favor da droga, da promiscuidade, que eu comecei a gravar meus vídeos, que foi onde tudo começou. Hoje, isso aqui é uma consequência daquilo, de eu ter gravado vídeos contra a doutrinação. Então, assim, a gente tem que fazer o certo, não esperando que dê certo, mesmo com esperança mínima. Mas eu tenho fé. Já aconteceu tantos milagres. 2018 foi um milagre, Emílio. Quem que ia... Olha, em 2015, o Brasil estava muito pior do que a gente estava agora na questão de esperança de que uma coisa boa fosse acontecer, tá? Então, mas agora a gente tá meio Dilma... Tá meio chegando no mesmo caminho ali, né? Naquela Dilma lá, naquela Dilma que tinha 80 e poucos por cento. O Sam me lembra disso. Sobre a Lava Jato, a gente esquece a corrupção no Brasil. Porém, a CPMI do INSS, só nesse programa que a gente aborda esse assunto. Existem blindagens, que eu gostaria que você falasse quais são elas, e isso vai para André Mendonça, né? Parece que é o André Mendonça que pode resolver essa situação. Que ponto que está a CPMI do INSS? Coitados velhinhos, e parece que a corrupção acabou no Brasil. É curioso, né? Você disse tudo. Nós estamos aí numa investigação dos maiores esquemas de corrupção do Brasil. Até no início dela, não era o maior em volume roubado, mas já está chegando lá. Certo. Mas foi a maior no questão de perversidade, de maldade. Porque uma coisa na época da Lava Jato, o Petrolão, era tipo assim, roubada do cofre público para distribuir para grandes empreiteiros. Então você não viu uma relação direta entre esse crime e prejudicar a vida de uma pessoa mais pobre, uma pessoa vulnerável. Era tipo assim, rico roubando de rico, vamos dizer assim. Isso aí. Nesse caso, a gente está falando de roubar de pessoas idosas que trabalharam a vida inteira para receber indefeso mesmo. Aí a Globo, a grande imprensa, não existe. Não tem CPMI, não existe, acabou, tá resolvido. Por quê? Porque o Lula já tá devolvendo o dinheiro. Peraí, o Lula tá pegando dinheiro do cofre público para repor um dinheiro roubado. E aí vem o PT e blinda os bandidos, né? Eles falaram muito da PEC da blindagem. O PT tá blindando todos os corruptos, inclusive o irmão do Lula foi recusado a convocação dele, porque eles articularam. Aí eu vou te falar, cara, o que tá rolando de grana, de cargo público, para aquelas pessoas ir lá e não votar, o que o Brasil inteiro gostaria de ver. Então sobra o quê? Sobra aquela bolha da direita nas redes sociais divulgando algum jornalismo sério e sensato que tem aqui, tem Oeste, tem Gazeta, mas não alcança. A grande população, se você faz pesquisa, às vezes não sabem o que está acontecendo. Não, tá tendo CPMI, pensei que já tinha acabado, porque ninguém fala nada. Agora você se lembra na CPI da Covid? Sim. Transmissão ao vivo em horário nobre. O tempo inteiro. Sim, o todo tempo dia. inteiro falando disso. Agora, dos velhinhos, nada, não aconteceu. Esqueceram. Prende, a pessoa vai lá e solta. E não, a blindagem não é só do PT. A mais podre ainda é a blindagem do STF. Habeas corpus, não pode, não precisa responder se não quiser. Não precisa ir. Cara, é impressionante. Lutar contra o crime no Brasil é como se você fosse um rebelde, né? Um radical, que eles chamam de radical. Todos nós somos radicais. Você é um radical que você está lutando contra o governo, contra o partido do governo, contra a justiça brasileira. E ferramenta. Mas isso aí você não acha também que é a população que precisa se coçar? Porque é o seguinte, se você pensar nessa, sei lá como é que eu vou chamar, a operação, né? Da polícia, que chamaram de chacina. De genocídio. Porque eles tentaram no começo meter uma chacina ali e tal. A população disse não, tá certo. Não pegou. O que os caras fizeram, a polícia teve que... O próprio Lula voltou para trás. O próprio Lula voltou pra trás. Então também tem a população também que tem que ficar ligada no... Mas tudo depende da intensidade da indignação. Há muitos anos atrás, houve outras operações, não com esse número de pessoas, mas houve outras operações, certo? E essas operações...
justamente o que a imprensa queria. Às vezes, durante essa operação lá atrás, acontecido uma pessoa inocente ser alvejada por uma bala. Sim. Certo? Aí ele vira Essa pessoa virava a capa da mobilização, então eles conseguiam mobilizar a opinião pública a favor deles. Então eles acharam que nessa operação eles, não, tranquilo, isso aí a gente coloca o povo tudo contra a polícia. Não, mas não teve. Mas tentaram humanizar, porque eles pegam um menino. Fala o menino. Não, mas aí que menino tem Sabe que... qual foi a grande raiva da imprensa, da militância, do jornalismo brasileiro? Que deixou eles mais frustrados? Que eles olham, ei, morreu alguma criança, morreu alguma mulher, morreu algum inocente? Não. Merda, cara. Não morreu ninguém pra cara poder torce usar. por uma tragédia. Torce. É horrível. Como não morreu ninguém que pudesse falar assim, olha, foi um fracasso, um inocente morreu. Mas eles tentaram mesmo assim. Só que a gente tá num nível de indignação da criminalidade tão grande que a população, cara, explodiu. Fala se não chocou vocês. Lógico. Que acompanham a notícia. 82% do povo da favela a favor. Querendo mais manifestações a favor. Querendo operação. Querendo operação, venha mais. O Castro já fala, olha, já tem 10 preparadas aí. Quero ver o que isso vai dar. Ele tá no processo de cassação, né? Teve reunião com o Alexandre de Moraes essa semana e ele já solta que já tem 10 outras operações já agendadas. O Alexandre Moraes não aguenta mais, gente. O Alexandre Moraes tem que fazer a operação lá. Deu uma, né? Da hora que ele falou, vamos fazer a operação. Não tá do jeito que ele pensou, ele não, mas isso aqui não tem como ir contra, não. A opinião tá muito forte.